Olá, Sofia. Olá, doutor. Tudo bem? Tudo e consigo. Tiro o doutor. Vamos falar aqui Ok, à vontade. combinado. Está bem. Sofia, eu estava aqui a ler uma das suas, não sei se foi entrevista, disse aqui qualquer coisa como ser árbitra num jogo ainda maioritariamente masculino é carregar não só as leis do jogo, mas também expectativas, olhares e dúvidas que nunca pedimos. O que é que estamos aqui a falar? Dá para perceber, mas Dá o que para perceber. que estamos aqui a falar? Dá para perceber que não é só ir para um campo, pegar numa mala e tomar decisões. Há muita coisa em jogo, muitas expectativas, estamos a gerir emoções de muitas pessoas e não só as nossas também. E então é muito isso, ainda há aquele olhar também muito crítico e aquele escrutínio em tentar perceber o que é o árbitro, quem é aquela pessoa. E estamos sempre expostos a essa constante dúvida de uma decisão mal tomada, por exemplo, que foi para prejudicar, quando na realidade, se calhar não vimos. Já lhe vou perguntar o que é que ele levou a ser esta profissão que tem, mas estávamos a falar e tanto a Sofia falou qualquer coisa como de que a cada 20 segundos tem que tomar decisões e durante um jogo correm ou andam qualquer coisa como 9, 10 quilómetros em cada partida. Como é que é? Como é que se consegue, digamos, criar aqui um equilíbrio entre a mente e o corpo para todas as semanas ir suportando este desgaste? É um trabalho muito duro que a gente vai aperfeiçoando ao longo dos anos e acaba por se tornar um pouco mais fácil, apesar de, com o passar do tempo, obviamente, a exigência física, tudo, porque, por norma, os jogadores ficam cada vez mais jovens, não é? E os árbitros cada vez mais velhos. E então é um equilíbrio muito difícil e que trabalhamos sempre, todas as semanas, entre trabalhar a componente física nos treinos. Também tentamos intercalar com treinos um pouco mais técnicos, de tomada de decisão, por exemplo, as infrações, o que é que decidíamos ou não decidíamos em campo. Trabalho de equipa também, fazemos muito esse trabalho com os nossos assistentes, tomada de decisão em campo, que é para aperfeiçoarmos todo este trabalho que fazemos ao longo da semana e tentarmos dar o nosso melhor ao fim de semana. Okay. É preciso ser dura? Como é que esta Sofia que está aqui é a mesma Sofia que está no campo? Ou é a mesma? Claro que é a mesma, mas... Sou a mesma pessoa, mas estaria a mentir se, digamos, esta personalidade fosse sempre no jogo. Ou seja, eu tento ser dura, mas também acho que estou naquele patamar em que já tenho a minha imagem criada, digamos assim, enquanto a árbitra, Sofia Gama árbitra, e que espero que seja sobretudo sempre à base da humildade, mas também já não deixo que me pisem, digamos assim. E então é aquele equilíbrio de... Acaba por ser também já respeito, não é? No patamar em que estamos, as jogadoras já nos conhecem, já percebem como é que é a nossa forma de atuar, mas sem dúvida que não estaria a ser honesta se dissesse que se calhar a Sofia que as pessoas têm contacto no dia-a-dia é a mesma Sofia que está nos jogos. Não, porque estamos num contexto profissional, apesar de tudo, não é? É um contexto profissional, então temos que estar a essa altura. Mas um breve sorriso, ou assim uma conversa, e humildade acima de tudo e respeito por todos os intervenientes. E essa humildade também se estende às jogadoras? Sente que elas também têm essa mesma postura quando estão no campo? Humildade no sentido de há uma consciência de partilha, de cooperação entre todas? Pode-se dizer que sim. Acho que, apesar de tudo, é um meio ainda bastante pequeno, o futebol feminino, e elas, por exemplo, muito a nível de competição de Liga BPI, muitas delas são colegas de seleção, ou seja, batalham para um objetivo comum enquanto estão na seleção, mas depois há a parte clubística, digamos assim, não é? Quando é depois o campeonato, em que pensa ali alguma rivalidade, mas acho que aquela rivalidade saudável, mas a nível de honestidade entre elas, tudo, não há, digamos, aquela maldade. Acho que ainda existe muito, o futebol feminino, gosto de dizer que ainda é um pouco puro nesse aspecto, não é tanto como o futebol masculino nesse aspecto, e acho que é uma das qualidades que o futebol feminino tem. Então, não querendo fazer aqui diferenças, porque existem diferenças, obviamente, entre o futebol masculino e feminino, falou no que acabou de dizer. O que é que sente mais? Então, o que é que podíamos? Quais são as qualidades e os, eu não vou dizer defeitos, mas as não qualidades, por exemplo, do futebol feminino? O que é que... A nível de qualidade, acho que é muito isso, essa questão de respeito
entre elas de querer enaltecer o futebol feminino, porque acho que todas elas também, o escrutínio que nós também temos enquanto arbitragem, elas também acabam por ter enquanto jogadoras, porque ainda se ouve muito por esses campos fora de se calhar o futebol não é para mulheres, se calhar devíamos estar em casa a lavar roupa ou a cozinhar, e o que nós passamos enquanto árbitras, creio que elas também passam enquanto jogadoras, porque agora felizmente já temos grandes palcos, temos grandes clubes que estão a investir no futebol feminino, mas se calhar não é a realidade de todas as raparigas, Sim. que quando começam têm que até entrar, por exemplo, para equipas masculinas e jogar naquela parte, sendo uma equipa mista, com todas as dificuldades de logística, tudo, de se calhar não serem bem integradas, por exemplo, numa equipa, porque têm que prestar mais provas, digamos assim, que merecem estar ali, merecem ter um lugar na equipa. Pois, por causa daquele trabalho, né? Tem que provar mais, não é? Tem Sim, que provar mais. sempre. E acho que quer seja na arbitragem, quer seja no futebol, temos sempre a mulher atleta, ou árbitra, tem sempre que ir mais além, dar aquele trabalho, aquela dedicação extra, digamos assim. Pode ser visto então ainda como uma das coisas menos positivas que o futebol feminino ainda tem, ou o futebol no geral, enquanto mulher no futebol, mas as qualidades é muito isso, é aquela parte de ainda ser muito genuíno, de não haver aquela maldade. Acho que ainda é um futebol muito puro. Sim. Eu ouvindo a Sofia falar assim, podemos pensar, então daqui a uns anos como é que vai ser? As coisas vão depois ganhando um profissionalismo que já neste momento já começa a existir, não é? Cada vez mais, não é? E isso pode também tender depois a sair um pouco às vezes daquele espírito desportista, o tal desportivismo, não é? Isso pode acontecer. Quando é que a Sofia pensou que iria ser árbitra? Foi um sonho de menina ou foi uma coisa que foi surgindo ao longo da vida, enquanto ia crescendo na adolescência? Nada mesmo, não. Eu nem sequer via futebol. Okay. Não via futebol de todo. Basicamente a arbitragem como é que surgiu? Eu, indo um bocadinho mais atrás, quando tinha 14 anos, eu era manequim. Comecei como modelo de cabeleireiro, os cabeleireiros faziam aqueles penteados malucos, digamos assim, no meu cabelo, e depois desfilava para mostrar essas coleções de primavera, de outono, e depois decidi mesmo tirar um curso de manequim, onde aprendi a desfilar, a fotografar, a maquilhagem, e fiz isso durante 2 anos. Até que percebi que não era aquilo que eu queria seguir, porque a exigência era muita, a pressão de termos aquele corpo perfeito aos olhos da sociedade, de crescermos magras, muito magras, começou a pesar e então decidi procurar uma alternativa. E eu na altura queria praticar desporto, mas a minha mãe, que é mãe solteira, não se conseguia dividir. Eu tenho um irmão mais novo que já jogava futsal e todos os desportos que eu via, os treinos eram ao mesmo dia que os treinos do meu irmão. E eu fiquei, ok, não vou obrigar o meu irmão a desistir de uma coisa que é a paixão dele, para eu, se calhar, experimentar um desporto que se calhar nem vou gostar. E o meu tio, que era árbitro, e foi árbitro, ele chegou à 3ª categoria nacional, disse, olha, porquê é que não tiras o curso? Eu fiquei, estás a gozar com a minha cara, eu que nem sequer vejo futebol vou agora tirar o curso. E ele, Sofia, ok, pronto, experimenta, vai ao curso, são só 3 meses, se não gostares também não te obriga a ficar, mas se gostares, olha, por que não? Então o seu tio viu que havia aí capacidades? Havia aí... Acho que não, acho que foi mais aquela questão de tentar ajudar a afilhada e a sobrinha, que estava assim um bocadinho perdida na altura, tinha 16 anos e queria ocupar o meu tempo, digamos assim, e ele, acho que quem vai para a arbitragem não é por ter possibilidades de ter uma carreira ou a nível monetário, ou mesmo por paixão. E talvez ele quisesse passar assim um pouco da paixão dele também para mim. E então desafiou-me, e na altura, se calhar o que foi mais para ter aquele dinheirinho extra para as minhas coisas, foi com a arbitragem, com o dinheiro da arbitragem que eu tirei a carta de condução, que paguei a minha licenciatura, o meu mestrado. Ao final de alguns anos comecei, ok, acho que até gosto disto, acho que vou ficar. Não, eu estava a ouvi-la por causa exatamente do seu início como manequim, como modelo, não é? Como modelo, que é um mundo completamente diferente, vamos falar assim, não é? E depois entrar neste mundo e, de facto, sentir essa atração pela parte mais física, não é? Mais física e do esforço. É uma lutadora? É assim uma mulher de garra?
Gosto de acreditar que sim. Ok. Sim, acho que temos muitos desafios ao longo da carreira, quer seja à parte, acho que ninguém gosta de acordar cedo, especialmente na parte do distrital, em que se calhar temos 6 a 8 jogos por fim de semana, e especialmente a um domingo, ainda agora com o tempo de inverno, temos que acordar às 6 da manhã e às 7 para irmos para um campo, começar um jogo às 8h45. E não é só o jogo, novamente, como eu tinha dito ao início, é estar no campo 1 hora antes. Fazemos esse trabalho todo, apanhamos frio, chuva, sermos insultados pelos pais dos atletas. Acho que ninguém acorda de manhã a dizer é mesmo isto que eu quero fazer. E então há sempre aqueles momentos, já são 16 anos, digamos assim, em que pensamos em desistir. Nem tudo é um mar de rosas. Pensou? Houve momentos em que Sim. tenha pensado. Sim. A sua mãe, foi assim como é que ela incorporou essa ideia da filha ser árbitra? Acho que minha mãe gosta, porque se eu levava muitos insultos, a minha mãe levou muitos mais, não é? Filha disto, filha daquilo, a minha mãe sofreu muito na pele. E eu, como tirei o curso, tinha 16 anos, ou seja, ainda não tinha carta, era a minha mãe que me levava aos campos. E ela, ao início, tentava ver os jogos, mas depois chegou uma altura que, pela sanidade mental dela e também pela nossa, porque nós em campo ficamos preocupados com quem está de fora, porque nós, se ouvimos os insultos, passa-nos um pouco ao lado. Agora, quem está na bancada a ouvir... Está ali a ouvir todo. Sim, é duro. E então a minha mãe começou a deixar-me no campo e depois levava o livrinho e ia ali para o carro, ou então ficava junto dos PSPs ou dos GNRs e metia conversa com eles, que ajudava a passar o tempo e não ouvia aquelas malandrices que estavam a chamar à filha. Né? Sim, eu imagino. Também devia ser bastante desagradável, não é? 2011 foi o ano em que se estreou, não é? Que começou a sério. Sim, tirei o curso no final de 2010, ou seja, fizemos o curso, começou em setembro de 2010 e acabei em dezembro de 2010 e em janeiro de 2011 estreiei-me. Então, ano novo, vida nova, foi mesmo começar logo... Foi mesmo esse mote, sim. Como é que foi? Ainda se lembra? Lembro-me. Da jovem, sim, sim. Não é? Que estava a começar e a enfrentar todo aquele desafio. Como é que foi? Sim. Foi muito engraçado, lembro-me perfeitamente, foi um jogo na Malveira da Serra, no domingo de manhã, estavam 4 graus negativos. 4 graus negativos? Maravilhoso, para começar. Para começar, exato. E na altura os jogos eram a 3 árbitros, ou seja, o árbitro e 2 assistentes, eu estaria como assistente, mas um dos colegas faltou. E então o meu tio, que me ia acompanhar nesse jogo para ver como é que eu me portava, teve que ir para o campo também, porque estava a faltar um colega. O problema, que para ele foi problema, para mim acho que até me ajudou, foi ele não ia preparado para fazer jogo e então foi com os ténis, com o fato de treino e de óculos. Então toda a gente pensava que ele é que não percebia nada daquilo. Então foi ele a pessoa insultada e não eu. Por isso eu tive um jogo santo. Para a primeira estreia foi maravilhoso. E tinha uns velhotes atrás de mim. Foi fantástico. Diziam, oh menina, está a ver essa linha, não pode passar, tenha cuidado. Oh menina, veja lá o fora de jogo, esteja atenta. Impecável, acho que... Então foi assim uma estreia toda carinhosa, não é? Foi, acho que senti ali... Foi, apesar de tudo, não foi das piores experiências que tive, por isso acho que foi fantástico, o primeiro jogo foi fantástico. Má experiência, vamos começar pelo negativo. Tem sim alguma que possa partilhar assim, situações assim difíceis ou desagradáveis que a Sofia tenha vivido? Que a tenha marcado, que a tenha assim ficado... A parte negativa foi o que ouvimos da bancada. Há campos que são, apesar de tudo, sabemos que são mais complicados que outros e então, como mulher, e na altura em que eu tirei o curso não havia assim tantas mulheres árbitras e havia muito aquele estigma. Disseram-me coisas de vai lá procurar o teu penso higiênico que o perdeste ali a caminho do campo, a bandeirola para ti é demasiado pequena, eu trago-te um varão para te esfregares nele. Mesmo muito desagradáveis e para uma jovem adulta com 16 anos, não é? Foi muito duro. E mesmo jogos que se calhar não tão bem conseguidos também, aquela parte assim um pouco mais negativa, é duro. Você estava a falar também da questão da avaliação, por ser mulher, está sujeita a uma avaliação mais exigente até dos seus pares, não é? Sente que isso ainda continua a existir neste momento? Ser árbitra, digamos, um árbitro, como é que olha para o seu trabalho? Assim, em termos gerais. Um
um homem árbitro. Sim, Portanto, sim. A nível, ou seja, de colegas em relação ao nosso trabalho, acho que nos tratam muito de igual para igual, nunca sentimos aquela discriminação. E acho que eles perceberam que começámos a ganhar o nosso espaço também. Há sempre aquela questão da igualdade e que estão a tentar nos dar oportunidades a nível de futebol masculino. E nesse aspecto não há nada a dizer. É mais aquela parte crítica, será sem dúvida, do público em geral. Então é mais o público, não é? Diferenças, eu já disse isso há bocadinho, há diferenças na forma de jogar no masculino e no feminino. Podemos aqui, quais são as diferenças assim mais acentuadas entre um género e o outro género? Claro que sim, acho que a nível biológico somos diferentes, sim. por isso vai sempre haver diferenças. Já se vê muito bom futebol feminino, não só no campeonato português, temos grandes exemplos de excelentes gols que acabam por ir parar às notícias, vídeos a ficarem virais, tudo. Ou seja, essa componente mais técnica, sem dúvida que já está a melhorar e que está a atingir níveis extraordinários. Há uma parte que nós nunca vamos conseguir competir com a parte dos homens, que é a questão da velocidade, e se calhar vamos ser sempre avaliadas nesse aspecto, que o futebol feminino é um futebol mais lento, parece que é tudo em câmara lenta, e a verdade é que se calhar nunca vamos competir com isso, ou pelo menos acho que ao longo do tempo vamos conseguir atenuar essa diferença, mas nunca será igual. Mas isso acaba por ser colmatado depois com o desempenho, o bom desempenho que... Sim, a nível técnico. Acho que a gente tenta apostar, e mesmo nós, por exemplo, a nível de arbitragem, talvez eu senti isso um pouco no Distrital. No Distrital, a minha realidade era o futebol masculino e eu sabia que nunca seria tão rápida como eles. Possivelmente a parte da explosão, da velocidade, aquela parte da resistência, que a nível biológico um homem tem mais facilidade que uma mulher. Mas se calhar tentava compensar com outras componentes, a melhorar a leitura de jogo, para conseguir antecipar as jogadas e então estar lá e não ter que depender tanto desta parte da velocidade ou da explosão, da resistência, a parte técnica, avaliar talvez melhor a nível de posicionamento também. Eu, enquanto mulher, para a mulher portuguesa acho que não sou extremamente baixa, mas se calhar comparada com homem já sou mais baixa, ou seja, adaptar a minha movimentação e colocação para conseguir ver melhor alguns lances. Por isso acho que a gente tenta colmatar essas diferenças, tentando destacar o que é que podemos aproveitar e tirar em nosso benefício. Em termos de estado de espírito, vai sempre bem disposta para um jogo? Às vezes vai temerosa? Como é que é? Como é que é o seu estado interno? Quando está a falar consigo mesma, o que é que sente? Acho que há jogos que são os jogos, não é? Aqueles jogos que nós ficamos... Esta nomeação dá mesmo, é um voto de confiança, então confiaram em nós e queremos fazer um bom trabalho e acho que até vamos com aquele nervosismo, mas aquela pressãozinha, mas boa. Gosto de pensar que é aquele nervosismo bom, digamos assim. Acho que irmos com aquele medo, com aquele receio, porque uma coisa que é adquirida e que eu gosto de pensar é: eu vou falhar em campo. Eu vou falhar. Não há jogos perfeitos. Isso não há. É impossível alguém ter um jogo perfeito. O que a gente quer é falhar menos. Então, foi um dos mecanismos que eu arranjei para lidar com essa pressão, para tentar colmatar e tirar esse peso, que já é muito, de cima de mim, digamos assim. Há jogos que eu sei que se calhar, posso relaxar mais um bocadinho, gosto muito de fazer as camadas jovens, quando é aquelas jogadoras mais jovens e tudo, e estou naquela fase em que acompanhei se calhar jogadoras muito miúdas, com 12, 13 anos, que agora já estão a chegar às equipas séniores e acaba por ver aquela complicidade, olha como é que está a correr, ou quando elas são chamadas para a seleção, tudo. E há aquela boa disposição e tudo, mas acho que quando entramos para um jogo Liga BPI a pressão é maior, sabemos que não há margem mesmo para... Obviamente que ninguém gosta de falhar e não vai ser os outros jogos também que iremos falhar, mas aí, e por exemplo com a introdução do VAR e tudo, com a componente avaliativa, porque é nesses jogos que eu sou avaliada, acho que acaba por haver sempre aquela pressãozinha, sim. Lida bem com a avaliação ou é difícil? Acho que está a ficar cada vez mais fácil. Pela minha sanidade mental, está a ficar mais fácil. Acho que havia alturas em que, eu preciso ter boa nota, que é para me manter, porque, apesar de tudo, nós somos avaliados, temos 2 momentos de avaliação ao longo da época, a nível de componente física e escrita, e depois é a avaliação, ou seja, temos um observador que vê o nosso jogo e dá-nos uma nota consoante o nosso desempenho.
E ao longo do tempo fiquei, ok, mas porquê? E porquê é que eu não consigo mais? E porquê é que se calhar o observador me tocou naquilo? Ou porquê é que não concordou? Agora é muito, ok, eu tenho lá uma pessoa a ver, mas eu vou fazer o meu trabalho. É um fator externo que eu não posso controlar. E então tivemos que... Acho que quem dá esse salto acaba por desfrutar um pouco mais dos jogos e não sentir aquele peso. Aquele peso, né? Aquela pressão permanente. Né? Sim. Falou nos jovens, nas jovens, quando vão começar, quando se iniciam nestas atividades. O que é que dá? Que conselhos é que dá? Como é que olha para essas jovens quando estão aí com 14, não é? No início da adolescência, com aquela ideia toda, aquele romantismo de chegarem Sim. a... E vê-se muito. Tivemos, por acaso, há vários anos um exemplo de uma colega árbitra que foi consolar uma guarda-redes, que já não me recordo bem, mas acho que ela não conseguiu fazer uma defesa ou marcou um autogolo e acho que a equipa depois acabaria por perder ou algo do género e a jogadora desatou a chorar em campo. E então vemos essa minha colega, a Mafalda, que vai lá consolá-la e diz: é só um jogo, calma. E é verdade. E a arbitragem, pelo menos eu vejo assim, e foi um técnico que me disse isto, é a coisa mais importante das menos importantes. E acho que as jogadoras que estão agora a começar também devem, se calhar, olhar para o futebol assim, ou seja, é a coisa mais importante das menos importantes. Obviamente que vai haver atletas, jogadoras que vão conseguir fazer uma carreira, da mesma forma que também há nos campeonatos masculinos, grandes jogadores que fazem grandes carreiras, e temos o caso, se calhar mais mediático para nós, o Cristiano Ronaldo, mas se calhar nem todos os jogadores nem jogadoras vão atingir esse patamar. E então, especialmente nestas idades, que é sobretudo para ter se calhar aquela disciplina, aquela questão de haver o espírito de equipa e essas partilhas, digamos assim, acho que devem desfrutar acima de tudo. O desporto, sendo algo competitivo, consegue dar esses valores às jovens? Elas conseguem, digamos, absorver esses valores da solidariedade, da justiça? Sim. Acha que sim? Sim. Uhum. Mesmo com a competição, não passam por cima disso? Acho que aí também o papel fundamental dos pais e dos treinadores que acompanham estas jovens atletas tem que ser fundamental nesse aspecto, que acho que não devemos aceitar tudo para atingir os nossos fins, não devemos pisar alguém para atingir esses objetivos. Ou seja, não é só o ganhar. Acho que também tem que haver aquela consciência e aquele bom senso, digamos, acima de tudo. Eu estava a olhar aí para os seus cartões e para o seu material. Não sei se a Sofia importa-se de explicar um bocadinho o que tem aí no seu Claro, material de sim. trabalho. E uma coisa que... eu pensei nisso por causa da questão do respeito, não é? Porque Sim. há sempre aquela preocupação dos valores, do respeito, tudo isso. Claro, não é? sim. E até nesses cartões não sei se estão, não é? Mas nós vimos aqui nas... Exatamente. Por acaso, os meus têm assim este logo que é o respeito vence sempre, que é digamos, o mote também da APAF, que é a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, que é uma associação que luta sobretudo pelos nossos direitos, e gosto muito do mote deles e é por isso que eu uso estes cartões. E depois também temos aqui a questão do cartão branco e do fair play, que foi uma medida introduzida cá em Portugal que tenta visar e dar este bom exemplo, dar um reconhecimento a quem pratica estas boas ações. O apito. E o apito, acho que, pronto, é a minha voz. Faz parte, não é? Faz parte. É a minha a voz, não é? sim, em campo é a minha voz. Não, nós não apitamos da mesma forma, ou seja, existem faltas e faltas no jogo. Ou seja, se eu usar, e é isso que, por exemplo, ensinamos muito aos candidatos, quando vão tirar o curso de árbitro, que isto é a voz, ou seja, eles vão demonstrar com um apito, se for uma falta simples, é só um pio. Se for uma falta mais durinha, já é um pio, ou seja, uma falta mais dura vai ser um pio, mais grave, mais forte, mais prolongado. E é pronto, a forma da gente demonstrar o nosso descontentamento, digamos assim, com os jogadores. E há muita gente que diz que, estando fora de um estádio, um árbitro sobretudo, quando está fora de um estádio, se o colega que está lá dentro usar bem o apito, ele sabe fora o que é que está a ser marcado. Se é um penalti, se é uma falta. Extraordinário. Sim. Fantástico. Pronto. Sofia, sim. Vamos continuar. Claro que sim. A pandemia mexeu com o desporto, mexeu com a sua vida como árbitra? Como é que foi? Sim, acho que mexeu com toda a gente. Não foi um período bastante duro.
Foi nessa altura que eu atingi o topo da arbitragem feminina em Portugal. Foi nesse ano que ascendi a CF1, que é a categoria onde estou atualmente. E era a única competição a nível de futebol feminino que poderia ser praticada. Da mesma forma que também havia o campeonato masculino, eles decidiram continuar então com a Liga BPI. Ou seja, fui uma das felizardas que mesmo durante a pandemia pude continuar a fazer aquilo que gostava. Mas foi duro, sem dúvida que sim. É muito diferente, para não falar de todas as questões de saúde, que antes de cada jogo tínhamos que ir fazer os testes de PCR, tudo, sempre com essa questão, termos o cuidado também, porque eu tinha sempre esse receio, não é? Tinha acabado de perder o meu avô, não por causa da pandemia, mas tinha sido muito recentemente, e tinha sempre aquele peso na consciência, porque não sabíamos como é que, digamos assim, a nível de questões de saúde, que impacto é que isso poderia ter, e eu não queria contagiar a minha avó. Obviamente também não queria contagiar a minha mãe e o meu irmão, mas a minha avó, pela idade que tem, pronto, e que tinha na altura, tinha sempre aquele receio de estar com ela, porque tinha medo de ficar infectada e de lhe passar alguma coisa. Ou seja, tivemos essa parte que a nível familiar mexeu connosco, obviamente, e a parte também, mesmo do jogo em si, não é? Os jogos eram feitos à porta fechada e nota-se uma grande diferença. Acho que os jogadores precisam daquele calor humano, dos adeptos, e nós também precisamos, apesar de tudo, daqueles assobios, daqueles insultos, acho que depois já começa a fazer parte de nós, e um jogo à porta fechada é assustador. Consegue afastar-se desse barulho todo quando está em campo? E os jogadores também conseguem, digamos, ouvem aquele barulho todo, mas conseguem estar... Acho que sim, acho que apesar de tudo conseguimos ficar bastante concentradas e fazermos aquilo que temos que fazer, não é? Elas no papel delas, eu no meu, mas sem dúvida que aquele barulho, a envolver, aquela envolvência, faz diferença, faz. A Sofia também já disse que gostava de ser mãe, não é? Sim. Como é que é? Fala-me um bocadinho assim, desses sonhos como mulher. Agora, Sim, acho que é essa a grande diferença, não é? Para um colega árbitro, homem, sim. Eles não têm todas as questões biológicas associadas, ou seja, eles podem perfeitamente ser pais e não precisarem de pôr uma pausa na carreira. Se quiserem podem fazê-lo e está tudo certo, porque querem acompanhar, se calhar mais a nível familiar em casa. Na mulher já não se aplica tanto isso e felizmente sinto que as coisas já evoluíram nesse aspecto. Tivemos casos de colegas já mais velhas, já com 40, acima dos 40, que quando quiseram ser mães, desceram-nas de categoria. Ou seja, ou era a arbitragem ou era o sonho de ser mãe. E elas mesmo assim foram em frente e admiro-as muito por isso, que seguiram os sonhos delas, foram mãe, desceram de divisão e depois voltaram. E temos o caso de uma colega que neste momento está também no topo da arbitragem feminina, a Kátia, que foi uma dessas colegas que teve esse impacto negativo de ter que descer de divisão porque engravidou e porque foi mãe, e depois voltou ainda mais forte e tem uma carreira longa e neste momento está no topo da arbitragem feminina. Então há tempo para o amor, há tempo para a paixão, há tempo para viver também... Acho que há tempo para tudo, mas é duro e é perceber quando é que poderá ser o tempo certo e se queremos abdicar e quanto tempo é que queremos abdicar desse sonho em prol do outro. A parte da família, no caso agora que estamos a falar aqui de amor, de casamento, portanto, os namorados ou quem faz parte, o outro lado, como é que acompanham assim, uma mulher no desporto? Ou então, sim. Por exemplo, a minha mãe já estava habituada, porque tinha o exemplo do irmão, não é? Que foi árbitro, então sabia o que é estar longe da família, perder datas especiais, tudo. O meu irmão também foi aprendendo a conviver com essa questão. As ausências, o facto... Ele também joga, nem sempre consigo ir ver os jogos dele, ele gosta que eu e a minha mãe, que a gente o vá ver a jogar, mas que nem sempre eu se calhar consigo fazer isso porque eu própria tenho os meus jogos, ou se calhar também estou tão já cansada dos meus jogos e preciso ir descansar, ou porque tenho um jogo importante no dia a seguir. Então esta ginástica é dura. A nível de companheiro, o meu namorado também é árbitro, por isso acaba por ser mais fácil. Pronto. Sabe o que é que a casa gasta, como se costuma dizer. E então, apesar de tudo, há aquele acompanhamento, há aquela pessoa que está ao nosso lado e que percebe
as ausências e o facto de, quando chegamos a casa, estamos tão cansados a nível não só físico, mas também emocional e mental, que só queremos descansar e precisamos daquele momento para nós, para relaxarmos e não nos está a cobrar, porque já foste embora, se calhar então passaste o fim de semana todo fora e agora voltas e nem sequer me dás atenção. Não, ou seja, ele próprio dá-me aquele espaço que eu preciso, aquele conforto também quando é necessário e nesse aspecto facilita muito, muita coisa. Como é que ocupa então os tempos livres? Há tempos livres, mesmo assim? Muito poucos, muito poucos. Porque apesar de tudo, também como tinha dito, não é só pegar no saco, ou seja, para além dos jogos, nós temos as reuniões semanais onde avaliamos o nosso jogo, temos as sessões também depois com a categoria, onde vemos casos de jogo e tentamos definir estratégias para que os erros não voltem a acontecer, ou então bons exemplos que devemos praticar. Depois temos testes online, temos atividades semanais, temos os treinos. Então a uma agenda é muito ocupada. Exato, muito ocupada mesmo. E depois também temos os nossos empregos, não é? Eu tenho a arbitragem e ocupa muito tempo, mas também tenho o meu emprego full-time. Futuro, o que é que se imagina? Até quando? Até quando vamos andar atrás da bola? Exato. Aqui não é bem atrás da bola, acho que é atrás dos jogadores. Exatamente. Até quando? Eu gostava de acreditar que ainda tenho bastantes anos pela frente, pelo menos acho que é isso que gostava. Podemos ir até aos 45, se o corpo deixar, e até depois disso, caso sejamos convidados pelo Conselho de Arbitragem a continuar, e já aconteceu, tanto com homens como com mulheres. Tivemos o caso da Sandra Bastos, que abandonou há pouco tempo e que fez uma longa carreira e maravilhosa carreira. Futuro só mesmo, gostava que ainda fosse, ainda tenho vários anos pela frente, mas nunca saberemos, há sempre o risco de lesões, se calhar então, possivelmente quando for mãe, as minhas prioridades mudarem, ou mesmo não sei como é que o meu corpo vai reagir e se irei voltar à condição física que tenho neste momento. É todo um conjunto de fatores que a resposta honesta, digamos assim, romantizada é gostava de ir até ao fim, a resposta honesta é há aqui um conjunto de fatores que... Exato. Têm que ser analisados e ponderados. É porque você também já falou numa entrevista das questões das lesões, que é uma coisa muito recorrente, não é? Há muita lesão pelo meio, sim, não é? Sim. Muito desgaste físico. Muito desgaste físico. Posso dizer que neste momento estou a treinar todos os dias e às vezes tenho treinos bidiários também. Houve uma altura em que eu quis entrar nas competições masculinas e para entrarmos nas competições masculinas temos que fazer as provas masculinas. E é muito duro para o corpo de uma mulher. E temos várias colegas que tentam ao longo de vários anos. Algumas conseguem e é fantástico. Mas a nível de lesões vemos que começa a ser cada vez mais recorrente e que o nosso corpo não aguenta a carga de treinos que depois temos que manter para conseguir fazer sempre as provas masculinas. Mas gostaria de passar também para a competição masculina? Sim, sem dúvida. Porquê? Novamente, acho que é essa questão de ser um futebol diferente, apesar de tudo, e seria, digamos, eu neste momento atingi o topo da carreira cá em Portugal. Acho que o próximo passo gostava de ser internacional. E o futebol masculino é aquele bichinho que ainda está por descobrir, digamos assim. Acho que gostava de ter esse desafio para ver o que é que poderia sair dali. Aconselha as jovens a serem árbitras? Ou então... Sim, a resposta honesta então é sim. Para ponderarem, obviamente, Uhum. acho que tem que ser uma decisão ponderada e venham, porque acho que é fantástico, é fabuloso. Apesar de não ser um mar de rosas, porque não é, mas acho que pode ser um part-time e um hobby, uma paixão, digamos assim, uma paixão muito aliciante. Okay. Portanto, recomenda vivamente. Sim. Okay. Sofia, quer dizer assim alguma coisa em termos pessoais que gostaria de partilhar? Porque há bocado eu não lhe perguntei de momentos bons, falei dos momentos maus e depois não lhe perguntei dos momentos... Exatamente. Tem-se algum momento glorioso, um momento de felicidade, um momento que em termos emocionais a tenha enchido bastante? Sim, e uns mais simples que outros. Acho que quando fazemos uma final é fabuloso. Acho que todas nós trabalhamos ao longo de épocas para fazermos uma final. Já na altura fiz uma final da segunda divisão, na altura. Já participei numa final também como quarta árbitra, jogos internacionais em que pude acompanhar colegas internacionais, é sempre uma honra.
Mas mesmo aquelas pequenas conquistas ou aquela palavra, quando vemos até de se calhar jogadores que dizem pá, foi um jogo espetacular, parabéns, nada a apontar. Os momentos que passamos, porque apesar de, como estávamos a falar, a família acaba por ficar muito para trás, mas depois nós aqui temos uma segunda família, aquelas pequenas conquistas que temos em equipa, porque temos uma equipa fixa e quando conquistamos algo é juntos, ou seja, as vitórias deles acabam por ser as nossas também. Há esta partilha e esta cumplicidade e companheirismo. Ter feito parte da primeira equipa de arbitragem a atuar no Estádio de Alvalade e no Estádio da Luz. Só me faltou o do Porto, já não foi possível, mas espero um dia fazer um jogo lá também. E sem dúvida que sim, ao longo, já são 16 anos, mas houve muitas boas memórias. Okay. Então o desporto é o espelho da sua vida. O que é que vê nele? Acho que é muito difícil, eu neste momento não consigo separar a Sofia, por exemplo, árbitro enquanto indivíduo, porque acaba por ficar já tão vincada em mim, aquela parte da disciplina e da resiliência, de ser uma lutadora e acho que é esse o espelho e é o que eu vejo, sim. Sofia, obrigado. Obrigada eu. Adeus.